Nós vamos conversar hoje com um assessor, imagine, ele é assistente técnico do Departamento sobre Drogas da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, o Ronaldo Luiz Rissetto. Está aqui. Prazer em tê-lo aqui, Ronaldo. Obrigado, prazer é tudo meu, coronel. E nós vamos ter junto a coach Elizabeth Sabino Issa. Nós vamos conversar sobre algo muito interessante. Parece incrível que pai e filhos, às vezes, não sabem, não conhecem a sua verdadeira função. Parece incrível isso que eu estou falando. Como é que nós vamos falar sobre esse tema? Então, coronel, uma das coisas que, para nós, do Amor Exigente, é muito importante, é que... Eu preciso falar aqui, no fim? É nesse aqui. Uma coisa que é muito importante para nós, do Amor Exigente, é que os pais entendam a sua função. Para que o filho seja filho, o pai tem que ser pai. O pai, sendo pai, ele vai orientar, ele vai criar limites, ele vai fazer com que o filho siga caminhos positivos, né, com base na experiência dele. E os filhos, como filhos, eles devem, enquanto estão sob a guarda dos pais, ou seja, enquanto eles vivem do mesmo teto, devem seguir as regras da casa. Então, o que nós temos hoje em dia nas famílias é uma dificuldade muito grande de que haja essa regra clara. Pais e filhos vivendo harmonicamente, sob regras muito claras, do que deve ou não deve ser feito dentro de casa. Isso aí, olha que coisa interessante. Educar um filho não é tão fácil assim, né? E a doutora Elizabeth Issa, que é uma coaching que orienta as famílias, isso é importantíssimo, não, doutora Elizabeth? E complementando, ambos devem ser ouvidos um pelo outro, né? O segredo é ouvir o que o outro está tentando dizer, porque o que acontece é o filho chega e fala assim, poxa, meu pai não me entende. E o pai diz assim, meu filho não me entende. Então, é tentar realmente ouvir a necessidade e juntos buscar a solução para aquele desafio. Um ajudar o outro, né? Porque, às vezes, no papel de pai, os pais acham, eu sou vivido, eu tenho experiência, eu tenho razão. Só que, às vezes, aquele jovem, aquele adolescente, ele está se achando naquele momento cheio de razão também. Então, na hora que você escuta, você ouve, você chega com seus argumentos, o outro é mais humilde para ouvir o que o outro está dizendo. Você concorda nessa? Não, concordo. Lógico que nós temos determinadas situações que tem que ser impositivo. O exemplo do pai, eu friso sempre, é muito importante. O pai e a mãe, o exemplo que eles dão, você educa também pelo exemplo. Porque o pai bebe, cai, o pai bate na mãe, o pai espanca, quer dizer, ele dá um exemplo negativo, isso é fundamental. Mas estou dizendo, mesmo num casal, tudo certinho, é importante a definição, função do pai, função do filho. E, inclusive, coronel, o que o senhor falou é uma coisa muito importante. Primeiro, se nós formos falar da família, é muito importante que marido e mulher, ou a avó, ou quem estiver naquela casa, na condição de gestão da casa, falem a mesma linguagem, né? Então a gente brinca, se o homem e a mulher têm que discutir, eles têm que fechar a porta, entrar no quarto, bater, brigar, tudo aquela coisa, quando sair, falarem a mesma língua, para que a língua falada unicamente tenha algum valor para aquela criança, ou para o filho, ou para quem quer que seja. O fator da hierarquia, ela deve existir dentro de um lar, mas como foi comentado, o respeito, obviamente, à dignidade de cada ser também deve ser discutido. Eu só lembro muito uma coisa que acontece bastante no Amor Exigente. Se você está vendo, como o senhor comentou, uma pessoa numa situação de risco, prevalece a condição daquele que tem a chance de fazer a mudança. Então, se o filho está usando droga, se a mãe está vendo, se o pai está vendo, eles devem impor regras muito claras para aquela pessoa e ele deve ter que cumprir as regras
se quiser continuar dentro de casa. Isso aí, a gente diz assim, mas como é que faz? Sabe? As mães me procuram, eu faço isso há mais de 40 anos, as mães me procuram absolutamente desesperadas. E então, como é que vai implantar isso que o Ronaldo está falando? O Ronaldo, que é voluntário do Amor Exigente, ele é um voluntário praticante. Há 13 anos, coronel. Já voluntário praticante. Teve o problema na pele, teve o problema na carne, teve o problema na alma, teve o problema no coração, mas conseguiu vencer. Conseguiu. Então, o Amor Exigente, através dos 12 princípios do Amor Exigente, a família vê, ela aprende, a pessoa vai lá, vamos supor, a mãe chegou lá, ela aprende primeiro a se cuidar, se fortalecer, ela fica forte, para poder ajudar aquele ente desesperado que ela já não sabe mais o que fazer. O Amor Exigente dá esse caminho. Quando a gente fala dos princípios, como o senhor falou, são princípios comportamentais, são princípios que orientam a pessoa para ter qualidade de vida. O Amor Exigente é um programa de qualidade de vida, é um programa cuja única e maior essência é permitir que haja felicidade dentro de um lar com harmonia. Então, são princípios que são princípios comportamentais, efetivamente seria isso, coronel. Vamos perguntar para nossa coaching, vamos perguntar para a doutora Elizabeth Issa como é que é essa felicidade no lar, que é o seu consultório busca isso nas famílias. Sim. Quando as pessoas entram dentro de casa, elas têm que deixar um pouquinho o que está lá fora, né? É viver cada coisa no seu momento certo. Eu estou trabalhando, eu vou ser o melhor no meu trabalho. Eu estou dentro de casa, eu vou ser o melhor pai, eu vou ser o melhor esposo ali dentro. O que acontece muito hoje é que as pessoas estão sobrevivendo. Elas estão dentro de casa preocupadas com o trabalho do dia seguinte. Elas nem dormem direito na ansiedade, né? Ai, como que eu vou resolver aquela questão amanhã? Ou chega em casa muito bravo porque teve um dia difícil e aí vai lá e desconta na família. Então, é viver os seus papéis com gratidão. Então, eu estou chegando dentro da minha casa, espera um pouquinho, o trabalho fica lá, mas quando eu estiver no trabalho, eu vou dar meu melhor. Se eu estiver estudando, eu vou dar o melhor também. E aí, quando a pessoa ela está bem, reflete na família. Né? Se o pai está bem, vai refletir no filho. Se a mãe está bem, vai refletir na família inteira. Então, é buscar, sim, viver o seu papel da melhor maneira possível no momento exato. E eu, como psicólogo, quando eu tenho esse problema num paciente, ele, além de tudo isso, ele tem aquelas mágoas, aquele rancor no coração, ele não perdoa, não, aquele desgraçado, eu não perdoo. Velho, se você mantiver o ódio, botar dentro do teu coração, você não tem coração, você tem uma lata de lixo. Você está colocando aqui dentro só o que não presta. Mágoa, rancor, ódio, tristeza. Eu costumo dizer que esse ódio, esse rancor, você tem que estrangular como se fosse uma cobra venenosa e jogar no lixo. Tira de dentro de você. Entra na tua casa num lugar feliz. É assim que tem que ser. Você está certo, coronel. Eu acho que, puxando um pouquinho o que ela falou, e no nosso princípio, pais e filhos não são iguais, nós acreditamos que o fato da pessoa se entender pai é um princípio valorizador. Ele tem que se sentir valorizado por ser pai, a mãe tem que se sentir valorizada por ser mãe, e o filho por ser filho, desde que haja essa assertividade. Sim. Aliás, a assertividade é uma das coisas que faz com que o pai e o filho tenham respeito um pelo outro. Conta uma história muito interessante, coronel, que o filho chegou para o pai e falou, o pai chegou para o filho, desculpe, e falou assim: filho, queria falar com você, um passarinho me contou que você está fumando maconha. Aí o filho falou para o pai assim: pai, quem está fumando maconha é você que fala com o passarinho. Tá certo. Quer dizer, que tipo de respeito, que tipo de respeito o filho pode ter pelo pai se ele já chega no pai, se ele já chega no filho de uma forma tão infantil e não honesta. Fala: filho, eu soube que você é isso. Então, essa relação que dá a valorização do pai e do filho é o respeito que você desenvolve dentro do seu lar. E isso o Amor Exigente orienta o tempo todo as famílias. Tenham respeito pela sua mulher, pelo seu marido, pelos seus filhos, pela avó que muitas vezes mora junto.
também, né? Pela família em si. Né? Sim. É muito importante, você sabe, porque a mãe, eu sempre falo, se a mãe, ela, aquele momento de rancor, precisa cuidar com o que você fala. A mãe também ofende o filho, às vezes. Ela esquece, ela ofende, o filho está lá, é bom menino, bom filho e tal, mas ela fala, briguei, vou embora dessa casa, essa casa é um inferno, aqui parece o capeta, o teu pai, vou largar você e teu pai, você não presta, ela bota ali, aquilo tudo cola aqui no cérebro, aquilo tudo fica aqui registrado, então precisa muito cuidado, e não esquecer de elogiar também quando fizer as coisas boas. Então, doutora Elizabeth, elogiar, a importância do elogio. É muito mais fácil ouvir crítica do que elogio ultimamente, né? Eu aconselho, eu oriento as pessoas a fazer o seguinte: eu tenho que fazer uma crítica. Um exemplo, o filho está muito desorganizado e isso está cada vez mais desorganizado, aí a pessoa briga, fala, faz um exercício diferente. Filho, você é uma pessoa que as pessoas gostam tanto, você é tão simpática, você é uma pessoa que você conversa bem, se você melhorar a sua organização, aquela criança vai falar assim, puxa vida, eu sou tão bom, só falta eu ser mais organizado. Então você está potencializando ali os pontos fortes e está ressaltando os pontos a serem melhorados. Agora, quando você só julga, só critica o tempo todo, aquela criança, aquele adolescente, ele vai se sentir a pior pessoa. Então, além de desorganizado, ele vai começar a não se cuidar. Então, vai trazendo muitas coisas negativas ao invés de trazer o positivo do filho. São detalhes, Sim. Pequenos detalhes que com grandes resultados. Isso. Nunca esquecer que Deus fez as coisas simples para complicar os sábios, né? Não é? Essa foi boa, Coronel. O cara tem que... o detalhe, o pequeno gesto, como falou a nossa coach. Agora, sabe, Coronel, eu também, pela nossa vivência dentro do Amor Exigente, nós entendemos que os filhos querem conhecer o papel deles. Sim. Muitas vezes nós não permitimos que eles assumam o papel deles porque nós não cumprimos o nosso papel. Muitas vezes eu tenho certeza que na minha casa eu não devo ter sido visto como pai, porque eu devia estar atuando como filho, sem a responsabilidade paterna. Então o Amor Exigente permite que as pessoas encontrem o seu espaço e conheçam exatamente qual a sua função. Porque existe uma doença, Coronel, a gente fala sempre da doença dos filhos, da dependência química, mas não deve esquecer nunca de falar da doença da família que chama codependência. A gente passa a depender daquele filho, ou daquela filha, ou daquele marido, daquela mulher, como se fossem a própria droga. E isso tira a gente da nossa funcionalidade. Então, a importância de que a gente cuida do dependente, mas que não esqueça de cuidar da doença da família, que é a codependência, viver em função do outro, querendo controlar o outro, fazer tudo pelo outro, aliás, esquecendo de fazer o que você tem que fazer, que é a sua própria vida. São detalhes que fazem a diferença. Uma diferença entre amor e paixão. Quer dizer, o amor e a paixão. Você diz assim, eu tenho paixão por ele, tá? A paixão, o amor é a paixão domada. É a paixão que você consegue administrar. A paixão, ela gera dependência. O amor, ele gera reciprocidade. Então, o amor é fundamental. E não, então o sujeito acha, não, eu estou apaixonado, Não, o amor é o certo. A paixão é complicado. O sujeito mata pela paixão. O amor não. O amor você ama. Nosso programa chegou ao final e eu quero agradecer muito o Ronaldo Luiz Riceto, que é voluntário do Amor Exigente, essa entidade fantástica que está no Brasil inteiro, que está lá no Uruguai, na Argentina também, né, em outros lugares, e salvando vidas. Entra no site e procura Amor Exigente, daquele nosso querido Padre Haroldo e Dona Mara, e o nosso presidente... Luiz Fernando Calduro. Mas o nosso vice também é importantíssimo. O nosso vice-presidente Miguel Tortorelli também Esse é muito importante. É um time bom, né? É um time bom, é um time bom. E agradecer a doutora Elizabeth Issa, que trouxe, como coaching, que trouxe um conjunto de informações. É o programa Edson Ferrarini.
Amor Exigente é um extraordinário programa que salvou a minha vida. Amor Exigente tem uma função fantástica. Um programa que reestrutura as famílias, um programa que busca que cada um de nós fique cada vez melhor. Prevenção com amor exigente, para que só coisas boas aconteçam. Está convidado. O nosso programa continua falando de família, falando de orientação para os pais, orientação para todas as famílias. Como é que faz para o meu filho não usar drogas? Mas já está usando, Ferrarini. Como é que faz para sair das drogas? Como é que o sofrimento de um pai e de uma mãe é muito importante e é muito acentuado. Digo, não é importante. Importante é você buscar ajuda. Mas eu já ouvi tanta lamentação, tanto choro de pais e mães buscando o seu filho nas cadeias. Eu trabalhei 35 anos na Polícia Militar, buscando os seus filhos na cadeia. Mas nós vamos buscar uma solução para isso tudo. E sabe onde que tem informação sobre isso? No Amor Exigente. E o nosso Ronaldo Luiz Riceto está aqui falando, colaborador voluntário do Amor Exigente. Agora, a outra voluntária já é rodada bastante nessa tarefa de salvar vidas. Rodada. Isilda Alves. Obrigado, Isilda. Obrigada, Coronel, pelo convite. Isilda, nós precisamos, por exemplo, eu estava conversando com o Ronaldo sobre o papel de pais e filhos, que é um dos princípios do Amor Exigente. E o papel dos pais e filhos são bem definidos, mas como é que... eu vou pedir uma explicação para o Ronaldo. Me define bem, melhor explicando o papel de pais e filhos na relação da criação de um filho. Não, Coronel, que a gente, como eu comentei com o senhor, nós temos o princípio pais e filhos não são iguais, que é um princípio que leva à funcionalidade como a regra mais importante dentro de um lar. Ou seja, dentro de um lar equilibrado, organizado, harmônico, as funções têm que estar bem claras, né? Então, o pai e a mãe têm funções bem claras, o filho também tem as suas, e para que haja harmonia no lar, todos devem respeitar a funcionalidade do lar. O que eu dizia para o senhor também, né, que é o problema que nós temos, é que as famílias, elas chegam no Amor Exigente totalmente destruídas, ou seja, na sua funcionalidade. Mãe e pai não são pais, não são nem filhos às vezes. Eles estão ali procurando uma saída para ajudar o outro filho que está com um problema de compulsão. Mas qual é a regra disso tudo? Não existindo funcionalidade, ninguém manda em ninguém, e ninguém manda, não tem uma regra para ser cumprida, não tem limite. Então, o pai e mãe, eles estão aqui para orientar, para mostrar caminhos, para permitir que seus filhos ou para que as pessoas que moram naquela casa se mantenham num caminho do bem, vamos dizer aí assim, né? O Amor Exigente, aí que ele entra de uma forma decisiva, explicando para a mãe, os pais que vêm desesperados buscar ajuda, ele traz um conjunto de informações. Aí é que é a importância do Amor Exigente, né, Isilda? Sem dúvida, sem dúvida. A senhora que está me ouvindo, vamos prestar atenção numa coisa. Isilda. Sabe com quantas pessoas ela já falou na vida? 500 mil, orientando sobre droga, quando ela fazia uma série de palestras pela Jovem Pan. 500 mil pessoas, sei lá, não sei quantos maracanãs lotados. Então ela tem muita prática e muita experiência. Hoje ela é voluntária do Amor Exigente como eu. Você vai numa reunião do Amor Exigente, você pode encontrar a Isilda e eu lá. Coronel, vamos pensar em termos de família. O que faz a família? Ela prepara para a sociedade. Se eu não dou limites, se eu não ensino meu filho a cumprir regras, quem vai ensinar a ele será a rua.
E a rua não vai ter a delicadeza do amor que os pais têm. Então, ou os pais realmente, de fato, são pais e se entendem, a mesma ordem da mãe tem que ser a mesma ordem do pai, porque tem aquele negócio de, pai, não sei o que, deixa. Não, não deixa. A tua mãe falou, teu pai falou. E precisa dar não. Ora, por que é importante o não na vida da gente? Para eu vir aqui, coronel, eu tenho que seguir regras. Eu não posso entrar a hora que eu quero, eu não posso me sentar aqui e falar, agora eu vou falar. Não, não é assim. O não faz parte, inclusive, da religião. Os princípios da religião começam com não. Não matarás, não vais trair, essas coisas. Então, por que a gente não adota isso? Por que o não é tão difícil para uma mãe? Se você ama, se a mãe que ama o filho tem que aprender desde pequeno a dizer não. Porque se ela não ensinar isso com carinho e com amor, olha, seus brinquedos não podem ficar jogados aqui. Eu vou com você ao supermercado, mas não tenho dinheiro para comprar tudo que você quer. Tem que colocar a criança na realidade. Quando ele for adolescente, ele saberá usar ou não. Se tudo é permitido, porque quando oferece a droga, ele não vai recusar. E um ponto importante, importantíssimo, que o senhor tem destacado muito aqui. Não pode deixar o filho beber. Se deixar o filho experimentar bebida antes dos 18 anos, eu estou falando para o meu filho, aqui em casa a gente não segue a lei, só lá na rua. Isso não existe. Porque se ele pode beber em casa, por que ele não vai poder beber fora de casa e aceitar outra droga de outro amigo? O não é fundamental. A Isilda tocou esse problema do álcool e as famílias às vezes dão para a criança, né? Pode beber, dá para a criança. Na chupeta. Na chupeta. Até põe álcool na chupeta. Leva filho para bar. Como é? Filho para bar. Sabe? Lugar de criança não é no bar. E a gente tem que... o problema do alcoolismo, ele é muito complicado, né? Porque as pessoas se transformam em alcoólatra, né? E o alcoólatra, no meu livro... quando que a pessoa é alcoólatra? Eu cito no meu livro que o alcoólatra é aquele que não consegue evitar o primeiro gole. Essa é a doença chamada alcoolismo. Ele não para no segundo, ele perde o controle diante da garrafa. Então, se você estiver nessa situação, você é alcoólatra. Então, só para você entender, e a criança de 8 anos, pai, sabe onde você precisa ficar atento? Nas reuniões de condomínio, lá embaixo. Na festinha do condomínio, lá embaixo, Isilda. Sim. Lá que está começando o negócio. Sim, porque a lei em São Paulo ela é muito rígida com os comerciantes. Então, se eu flagrar um menor bebendo num bar, eu posso ligar para o 0800 do governo do estado e imediatamente tirar, se não tomar as providências, e o comerciante será penalizado. Agora, isso não acontece, e é um movimento que o Amor Exigente vem há muito tempo reivindicando, nos condomínios. Então, tem a festa do condomínio, eu como moradora vejo que a bebida alcoólica está acontecendo lá e eu não tenho para onde ligar. E como policial eu posso dizer, a polícia não pode entrar no condomínio. Não pode entrar, não dá para entrar no condomínio. Então o pai está dormindo, dizendo, meu filho está lá embaixo no prédio, ele está à vontade, aqui está garantido. Não, ali que tem a primeira experiência de droga. Porque a droga vai vir pela mão do melhor amigo. A droga, eu nunca tive a experiência de uma pessoa que pegou o revólver, botou na cabeça e falou, fuma, cheira essas camadas de cocaína, cheira essa carreira, você vai morrer. Pega o cachimbo de crack. Não. Ela entra suave. O namorado, a colega, ela vai falar naquele momento, será que experimenta uma vez só, então, puxa vida, você vai ficar, não seja careta, cara, ele vai ser desafiado. Se o pai não preparar o filho para nessa hora dizer não, dançou. E uma coisa, Ronaldo, a gente tem visto muito lá na Amor Exigente, o seguinte, há muita festa com open bar, que é uma, assim, você beba à vontade. Gente, isso é para adolescente. Quem que paga essa festa, Ronaldo? Nesse caso da festa, eu queria comentar uma outra coisa adicional no não, que eu acho ótimo. A mãe sabe
que a festa é ruim para a filha dela ou para o filho dela. E a filha vem e fala, mãe, eu quero ir na festa de amanhã lá. A mãe fala assim, não, você não vai. Aí a filha começa assim, não, mas a Antônia vai, a Joana vai, o Paulo, todos meus amigos vão, por que eu não vou? E aí a mãe, com um sentimento de culpa, que é outro princípio muito forte nosso, ela acaba cedendo e liberando a menina para ir na festa. O que mais me chama a atenção hoje nos nossos grupos é o sentimento de culpa que os pais assumem em não dizer um não. Eles acham que eles estão sendo maus pais, eles acham que eles não estão compreendendo os filhos e tantos outros sentimentos, coronel. O não, como a Zilda falou, talvez seja o momento mais crítico da relação entre uma família, porque se o marido e a mulher não se conversam direito, como é que eles podem juntos dizer não para aquele filho? Porque acontece isso também que a Zilda falou. Vai falar para um, se os dois não tiverem iguais, o garoto fala, tudo bem. Vai no outro e pede para o outro. A família, ela é talvez esse núcleo restaurador, né, desse processo louco que a gente está de uso de drogas abusivo. A família tinha que estar organizada, equilibrada, saudável, sem a codependência, para que tantas outras coisas não acontecessem dessa forma. Não tem manual para educar o filho, né? Não tem um manual. O filho nasceu, está ali, graças a Deus, você fica todo feliz, mas ele vai crescendo, ele vai, completou 3 anos de idade, bonito, fala gracinhas, vai atingindo a adolescência, e daí você não tem como, o pai não sabe quando não tem manual. Não tem manual. Nós estamos conversando aqui, trazendo a experiência minha, trazendo a experiência do Ronaldo, trazendo a experiência da Isilda. Por quê? Para você aí, pai, chegar no meio termo. Por isso que esse aqui é o programa da família. Por isso que esse programa aqui, ele, se for outra estação, talvez não levasse. Porque é um programa de pura orientação. É o programa Edson Ferrarini, programa Coronel Ferrarini, que eu faço isso há 45 anos. Coronel, deixa eu falar uma coisa, senhor. Fala, Ronaldo. A Isilda, ela é aquela pessoa que as crianças mesmo querem ouvir, porque ela né, quantas palestras nas escolas, porque as crianças também têm que estar interessadas em ouvir uma palestra, porque esse é outro problema, sim, né, Isilda? Se a pessoa não sente confiança, a Isilda Alves vai na escola, as pessoas vão. Então, o fato de você orientar os pais, orientar as crianças, também tem que ver que tipo de pessoa está passando a informação. Claro. Confiabilidade, tanto dos pais quanto de pessoas como a Isilda, para falar para o público. A lacuna que a Isilda parou de fazer essas palestras. E das escolas, o que está faltando nas escolas, a orientação, a informação. Eu fiz esse livro aqui para criança a partir de 7 anos de idade. Eu falo sobre remédios de saúde. E eu oriento a criança como faz. Isso aqui tinha que ser implantado, sim, no estado de São Paulo. E o professor preparado para falar, algum luminar falou se preparar. Não, precisa falar antes que a boca maldita do traficante o faça. Era o que a Isilda fazia. Ela fez durante tantos anos e depois a Isilda parou e daí nada. Sabe quem está falando com o nosso menino? Se a família não falar, traficante. Evitar a bebida na infância e na adolescência e ensinar o seu filho de que para ele ser saudável, ele tem que obedecer regras. E que se ele não obedecer regras, a vida dele é que vai para o espaço e principalmente a da mãe. Então, quem não gosta da mãe e do pai, vai para a bebida. É isso aí. Esse conjunto de informações é para a família, é para as pessoas. Nós chegamos ao final, esse é o programa Edson Ferrarini. É o programa da família. Fiquem com Deus.